assim será. Presidente, em relação ao projeto da anistia, o senhor acha que está enterrado? Isso não é um assunto que nós estamos debatendo. Quando a gente fala desse assunto todo instante, a gente está dando de novo a oportunidade de nós ficarmos na nossa sociedade dividindo um assunto que não é o assunto dos brasileiros. Aqui assim será. Opa! O assunto não é dos brasileiros. Se o assunto está dividindo opiniões, se o assunto está na pauta, se milhões de pessoas estão indo para as ruas para falar justamente disso, será, pessoal, que o assunto não é dos brasileiros? Para a gente entender essa fala desse ilustre senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado brasileiro, a gente vai precisar entender alguns passos. Por que mesmo o Brasil colocando isso em pauta, milhões de pessoas indo na rua, ele fala com muita segurança que isso não é a pauta dos brasileiros, que isso não interessa a ele colocar em pauta, né, gente? Pra gente entender isso aqui, eu trouxe um outro slide aqui. E aí, pessoal, a anistia sai ou não sai? O impeachment vai pra frente ou não vai? Para isso, eu trouxe aqui uma análise e a gente vai entender um pouco a atual realidade do nosso Brasil, da nossa democracia plena e pujante, né, gente? Bora lá para entender o que realmente está acontecendo. Gente, agora olha que interessante esse mapa aqui, né? Eu fiz uma divisão, deixei junto o Norte e o Nordeste, que são responsáveis por 48 senadores, sendo que o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul fazem 33 senadores. Agora, olha a quantidade de habitantes, gente. O Norte e o Nordeste, pouco mais de 72 milhões de habitantes. E o Centro-Oeste e o Sudeste e o Sul juntos, mais de 132 milhões de habitantes. Olha a diferença. O Norte e o Nordeste, com menos habitantes, consegue fazer 48 senadores. E ali, gente, olha, só para vocês entenderem, o Sudeste tem mais habitantes que o Norte e o Nordeste junto. Mas mesmo assim, eles fazem muito mais senadores. Só que para a gente entender a lógica desse mapa, a gente precisa entender mais quem que é pauta, quem é o responsável para colocar essas pautas para frente. São os presidentes das casas, né? Por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, que ele é da onde? Do Amapá. Para vocês entenderem um pouco, vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, agora vamos chegar num ponto que para mim é importante. O Amapá, ele tem um pouco mais de 800 mil habitantes e faz 3 senadores. A mesma quantidade de São Paulo, que tem milhões de habitantes. E hoje o Senado elegeu Davi Alcolumbre, do estado de 800 mil habitantes, que ele fala o que é ou não é assunto do povo brasileiro. Lembrando que o Amapá também é o estado que elegeu Randolph Rodrigues, pessoal. Então não tá fácil. Então por isso que eu separei e deixei junto o Norte e o Nordeste. E lá, só para vocês entenderem o porquê ele fala com segurança que essa pauta não é dos brasileiros. Ele não depende dos votos conscientes. Ele não depende do voto que a pessoa analisa o candidato. Vamos para poder entender isso que eu estou querendo dizer. Lá no Amapá, dos 800 mil habitantes, 180 mil pessoas são empregadas, sendo que 230 mil pessoas dependem do Bolsa Família. Mesmo lá, com menos habitantes, a mesma quantidade de senadores que São Paulo tem, não foram capazes de ajudar a mudar a realidade do Estado. Então hoje o Estado inteiro tem mais beneficiário do Bolsa Família do que pessoas empregadas. E essa pessoa, esse senador desse estado é o que está ditando as regras do nosso país.
inteiro. Mas a gente não pode parar por aí porque ainda dá para piorar mais um pouco. Vamos lá. Porque ainda tem um presidente da Câmara dos Deputados. Ah lá. Hugo Mota, da Paraíba. Pessoal, Paraíba um pouco mais de 4 milhões de habitantes, sendo que 487 mil pessoas estão empregadas e mais de 600 mil famílias estão dependentes do Bolsa Família. E esse também hoje é o nosso presidente da Câmara dos Deputados. São pessoas que elas não dependem dos votos conscientes. O voto que o patriota, o quem é de direita, precisa. E ele está combatendo voto a voto. Diferente desses caras, não é voto a voto. A gente sabe a realidade que eles conseguem esses votos. Diferente da direita, que precisa mostrar caráter, princípios, ter pautas, para assim conseguir ter voto. Recentemente eu fiz até uma pergunta para o ChatGPT se era possível a gente ter uma democracia pujante, sem ser que nossa democracia fosse minada aos poucos, como está acontecendo. Ele disse que é impossível sem uma interferência externa. Não uma interferência deles mandarem alguém aqui, mas de posicionamento, colocando o Brasil justamente nessa posição de não democracia. Japão, Estados Unidos, países da Europa, democracias da Europa, precisam se posicionar diante da realidade do Brasil. Se não, por si só, a gente, com esse formato que existe aqui hoje, não tem como. Não tem como. Gente, já é difícil você aqui convencer um amigo seu de esquerda. Imagina quem é de direita tentar convencer alguém lá nesses estados. Que a maioria das pessoas dependem de auxílio. Depende de ajuda do governo. Que são facilmente manipuladas e compradas pelo pessoal da esquerda. Então essa é a realidade do Brasil. Não queria desanimar você. A gente não pode desistir do Brasil. Por isso é importante a gente votar, aprender a votar nas próximas eleições. E é isso, pessoal. Vamos mudar a realidade, vamos para cima e não vamos